seguir nessa estrada a caminhar com Jesus, mestre e amigo, luz que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão, nosso irmão. Feliz por te seguir nessa estrada a caminhar com Jesus, mestre e amigo, luz que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão, nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão, nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar. Seguindo e procurando uma luz, um encontro com meu ser. Vejo a luz num sorriso de criança,
Vejo a vida em cada amanhecer. Sigo sempre o meu caminho, levando comigo a lição que deixaste um dia com carinho. O amor, a paz e a oração. Sigo sempre o meu caminho, levando comigo a lição que deixaste um dia com carinho. O amor, a paz e a oração. A grandeza do Senhor está no sol que aquece, no sorriso de criança, no dia que amanhece, no ar que eu respiro, no orvalho de uma flor. Em tudo eu sinto a ternura do nosso Pai Criador. A grandeza do Senhor está também na dor que ensina e purifica, trazendo a paz infinita num gesto, num carinho de um amigo, de um irmão, nos laços que são feitos de amor e gratidão. A grandeza do Senhor está no sol que aquece, no sorriso de criança, no dia que amanhece, no ar que eu respiro, no orvalho de uma flor. Em tudo eu sinto a ternura do nosso Pai Criador. A grandeza do Senhor está também na dor que ensina e purifica, trazendo a paz infinita num gesto, num carinho de um amigo, de um irmão, nos laços que são feitos de amor e gratidão. Vou seguindo o caminho que busquei
quando a paz procurava e encontrei essa paz, ela está dentro de nós, a paz está dentro de nós. Sei que é preciso parar um pouco mais e sentir essa paz que nos guia ao alto com a prece do dia a dia, com a prece do dia a dia. Vou seguindo o caminho que busquei quando a paz procurava e encontrei essa paz, ela está dentro de nós, a paz está dentro de Sinto pela Galileia o meu caminhar, meu corpo tremer, minha garganta travar, o ar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Sinto outra vez alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz,
volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Olá, boa noite. É com alegria que aguardamos vocês e que agora recebemos a todos para ouvirmos, refletirmos com a doutrinária de sábado do Grupo Espírita de Olivência. Hoje temos um tema assim para lá de interessante, de curioso, de instigante, porque sabemos pouco a respeito. Os sonhos e a realidade espiritual. E convidamos Lindomar para desenvolver esse trabalho. Também temos conosco hoje Los Amigos e lembramos que também conosco, como sempre, está a equipe espiritual dirigida por Dr. Hans, que desde agora já começa seu trabalho e ao final, de forma mais pontual, Dr. Hans vai conduzindo para que de maneira consciente a gente vá se disponibilizando e também colaborando com o nosso atendimento e com o atendimento das outras pessoas. Então, para esse momento, convidamos Los Amigos. Vamos lá! As montanhas com todo cuidado, meu amor, enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com um arco da promessa do azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, e sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera fazer gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Escolhemos para nossa reflexão inicial desse livro, A Imensidão dos Sentidos, o texto
o simbolismo dos sonhos. Esse é um texto, ou melhor, esse é um livro escrito pelo espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. O simbolismo dos sonhos é o título e traz em epígrafe o seguinte: as mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono pelos sonhos. São as visões. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, frequentemente, painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos. Essa epígrafe, esse texto, nós encontramos na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 6º, no item 101. E Hamed desenvolve o texto da seguinte forma: os símbolos são a linguagem do inconsciente. Inúmeros são os níveis de consciência e, da mesma forma, diversos os níveis de inconsciência. Os sonhos contêm símbolos ligados a esses estados da alma humana. Os símbolos dos sonhos são, em sua maioria, manifestações de uma parte da psique que escapa ao controle do consciente. Nosso mundo onírico tem uma propriedade excepcional de sintetizar, por meio de uma expressão ou de um quadro mental, todas as influências do inconsciente e do consciente, bem como das forças instintivas e espirituais em desordem ou em via de se harmonizar no interior de cada um de nós. Os símbolos estão no imo, constituem o cerne da nossa vida mais íntima, revelam os segredos do nosso inconsciente, conduzem-nos aos mais recônditos estados interiores, abrem-nos a alma para o desconhecido. No transcorrer do dia a dia, em nossa linguagem, em nossos gestos ou sonhos, quer notemos ou não, cada um de nós utiliza imensamente a simbologia. Ela dá forma às tendências inatas, aos propósitos, às inclinações, provoca decisões, modela atos e atitudes. Na realidade, existe em nós um grandioso mundo de símbolos. A expressão simbólica leva a criatura a decifrar e discernir sua existência, que muitas das vezes lhe escapa por causa da obscuridade que a rodeia. Quando buscamos em nossas atividades diárias um objetivo alheio ao real sentido da vida mais ampla, surgem os enigmas, os mistérios insondáveis, coisas difíceis de entender ou interpretar. Aparecem os vazios existenciais e nossa vida começa a se tornar problemática. A maneira pela qual nos comportamos, agimos, as atitudes que tomamos em relação a nós e aos outros, a nossa postura de vida, enfim, resulta de uma série de pensamentos bastante complexos. Todos aqueles que se candidatam à espiritualização não podem viver acomodados à vida de superfície, preocupados mais com as aparências do que com a realidade interior. Precisam afinar a sensibilidade, aquietar a mente e utilizar o olho interior a fim de expandirem a consciência. Em todos os processos de desenvolvimento da humanidade, os sonhos facilitam a ascensão e a integração do homem, possuindo um papel criativo na conexão entre todos os níveis de consciência. As imagens oníricas, bem compreendidas, contribuem invariavelmente para uma ampla percepção do universo invisível. Eu convido agora todos para que nós, num pensamento único, nos elevemos a Deus, nosso Pai, pensando em Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso irmão, que nos auxilia,
em todos os momentos e em todos os lances da vida. Agradecemos, senhores, a vida, a existência e a tudo que nos acontece. Agradecemos a natureza e agradecemos a forma como estamos nesse momento. Te pedimos força, coragem, fé, alegria de viver, para continuarmos nos expandindo. E te pedimos também que nos auxiliem a ter cada vez uma maior consciência de nós mesmos, das escolhas que fazemos, da forma como nos relacionamos e das opções que fazemos de viver. Acalma o nosso coração, Jesus, e nos encoraja a caminhar nos seus passos, quem sabe ao seu lado, mas cada vez mais fortalecidos na fé e na esperança de desde agora podermos ser felizes. Que a paz, que a luz e o bem envolvam esse momento, envolvam o planeta Terra inteiro, em todas as suas dimensões, e que seja feita a sua vontade, que assim seja. Convidamos Lindomar Coutinho para desenvolver o tema, os sonhos e a realidade espiritual. Lindo, por favor. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações, hoje e sempre. É com alegria que mais uma vez estamos aqui com vocês nesse momento da palestra mensal do GEL, Grupo Espírita de Olivença, tratando de um tema que consideramos extremamente importante em termos da nossa ampliação de consciência, da nossa compreensão de todo um processo que nós vivemos nas mais diversas manifestações, né, da nossa condição espiritual. O tema da nossa palestra de hoje, conforme podem ver, é o sonho e a realidade espiritual. E naturalmente que nós vivemos as mais diversas experiências. É um tema que as pessoas vão e voltam, acabam se indagando em torno da questão, o que é o sonho, o que não é, se é verdade, se não é verdade, se tem uma função, se não tem, se é possível interpretá-lo, compreendê-lo. Então, não é o porquê mesmo que acontece, essas questões todas que naturalmente nos envolve, né, de alguma forma em nossas experiências diversas. E aí, por conta exatamente desse cenário, dessa situação em que nós vamos vivendo, vamos experimentando, nós vamos podendo observar o quanto a vida nos promove situações para o nosso crescimento. E é exatamente dentro deste cenário que a gente vai buscar compreender um pouco mais aí esta realidade que o tema nos traz como possibilidade de entendimento. Dentro disto, trazemos para a nossa reflexão um pensamento de Fernando Pessoa, quando ele afirma que o homem é do tamanho do seu sonho. E é uma questão, sem dúvida alguma, extremamente interessante de podermos observar. O homem é do tamanho do seu sonho. E aí podemos pensar sonho no dizer da perspectiva do poeta, do literata, do Fernando Pessoa, que tantas coisas belas escreveu.
aí ele pode estar naturalmente se remetendo à questão do sonho no sentido de um projeto de vida, da própria condição. Quando vamos observar na perspectiva de ordem espiritual, aí a gente poderia também colocar, né, de que o homem é do tamanho do seu sonho, no sentido da qualificação, né, das vivências oníricas, dos conteúdos que trabalhamos, porque isso naturalmente que nos mostra determinados componentes do ser espiritual que somos. E aí, dentro dessa perspectiva, nós podemos e vamos trabalhar aqui algumas questões sobre, a princípio, a definição, né? O que é o sonho, né? E vamos encontrar como definição no dicionário Oxford que o sonho é um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. E como não poderia deixar de ser, né, já que é uma grande referência em torno do assunto, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nos diz que o sonho é a satisfação de que o desejo se realize. E aí eu gostaria de observar com vocês, dentro dessa, né, perspectiva que aí estamos trabalhando, o quanto nós podemos observar, né, no caso da definição do dicionário de Oxford, é muito tranquilo, né? Descreve como um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à noite à mente, né, durante o sono. Porque não seria só à noite, qualquer hora que dormíssemos aí, né, nos referindo ao sonho como uma experiência onírica. E o sonho é a satisfação de que o desejo se realize, como nos diz Sigmund Freud. E aí é dessa mesma forma que podemos, como normalmente fazemos, dependendo de uma perspectiva psicanalítica, em torno do sonho como uma mensagem do nosso inconsciente. E aí vale lembrar as duas teorias de estudos do funcionamento do aparelho psíquico. Na primeira, trabalhando nas três instâncias, consciência, pré-consciência e inconsciência. E na sua segunda teoria do funcionamento do aparelho psíquico, Freud vai trabalhar com as referências mais conhecidas, vamos dizer assim, que é o id, o ego e o superego. Então, quando nós começamos a visualizar sobre essa questão, e aí, como todos sonhamos, as pesquisas mostram que todas as pessoas sonham todas as noites e que sonhamos aí, né, umas 4 vezes. Alguns autores chegam a dizer que mais que isso. E aí entraria uma questão sobre o lembrar ou não lembrar. Se eu sonho porque eu não lembro. E aí mais para frente nós vamos trazer informações com base no Livro dos Espíritos sobre essa questão, que julgamos ser extremamente oportuna e interessante de compreendermos nesse processo. E então, quando passamos a pensar sobre essa perspectiva, nós, naturalmente, com esse pensamento do Friedrich Nietzsche, nada é tão nosso quanto o sonho, exatamente chamando a atenção para essa realidade de uma intimidade, de uma privacidade que nós podemos viver. E trazendo do livro Sonhos, Interpretação dos Sonhos à Luz da Psicologia e do Espiritismo, de Djalma Argolo, essa edição que eu tenho, ela foi publicada pela Casa dos Espíritos, que nos fala sobre alguns tipos de sonhos, como, por exemplo,
induzidos por estímulos fisiológicos, exclusivamente psíquicos, de desdobramentos premonitórios, mediúnicos, de existências passadas e desagradáveis pesadelos. Dentro dessa categoria aí, que Djalma nos traz, Djalma Argolo nos traz em seu livro Sonhos, nós vamos poder observar dentro desses tipos de sonhos que os induzidos por estímulos fisiológicos, como o próprio nome já diz, tem uma relação direta com as nossas necessidades orgânicas, fisiológicas, como, por exemplo, a pessoa sonha com uma vontade enorme de fazer xixi, por exemplo, e se ela não acordar e ir fazer o xixi, ela pode fazer xixi na cama, né? Então, são sinalizações de ordem do corpo, das necessidades do corpo, que o nosso psiquismo, né, oferece para podermos atender essas necessidades, atender essas demandas, que aí é o caso dos sonhos induzidos por estímulos fisiológicos. Uma outra classificação, outro tipo, aqui Djalma se refere, e como ele mesmo diz, buscando nas fontes de Freud e de Jung, e aí neste caso ele menciona na obra Jung, quando fala dos exclusivamente psíquicos. E aí Djalma, óbvio, chama a atenção que todo sonho, claro que ele, né, tem a sua natureza psíquica, ele não teria como não ter, mas esse aí, para fazer uma distinção efetiva de que está trabalhando com conteúdos tão somente da pessoa, né, do sonhador, aquele que sonha. E aí, dentro dessa perspectiva, a pessoa que está vivendo a experiência onírica, ela vai viver esse contato com esses conteúdos da sua experiência cotidiana, do dia a dia, do que fez, das experiências que viveu, o que lhe marcou de alguma forma, e isso dá, obviamente, uma condição de podermos construir possibilidades para um entendimento em torno desses conteúdos e das mensagens que possam nos oferecer. A outra categoria dos sonhos, né, de desdobramentos nos remete exatamente a pensar e buscar entender aí acerca dessa possibilidade espiritual em que o espírito, nossa essência espiritual, durante o repouso do corpo físico, através do sono, saímos, né, nos desligamos do corpo físico e temos experiências espirituais que são definidas ou classificadas como os desdobramentos. Também são referidas como viagens astrais, não é? Esses encontros espirituais, portanto, na categoria de sonhos reais, né, de vivências efetivas. Ou outros sonhos premonitórios, porque está vinculado à perspectiva de ter acesso a situações que vão acontecer, que acontecerão depois, mas que temos o conhecimento prévio. Acontece, ou também classificado como sonhos pré-cognitivos, em que se sabe antes da experiência acontecer. Temos os sonhos de ordem mediúnica, em que há uma interferência espiritual, há um encontro espiritual com uma finalidade de intermediar conteúdos, de que a pessoa possa passar esses conteúdos. Mãe, por exemplo, Dona Linda, ela tinha por diversas vezes essas experiências dos sonhos, né, mediúnicos, e que partilhava, falava, e aí por conta disso buscávamos verificar e tomar aí os procedimentos, as decisões, as ações que estivessem adequadas à necessidade ali, ou, né,
da mensagem enviada através do sonho. Temos os sonhos de existências passadas, em que durante a experiência onírica há uma regressão espontânea, embora ela possa também ser estimulada pelo encontro com algum espírito que foi contemporâneo nosso naquela encarnação, ou mesmo induzida, né, por um espírito, se há, vamos dizer assim, a necessidade de tomarmos conhecimento desse conteúdo em função de um entendimento, de uma compreensão nossa no momento atual, nesse contexto aí existencial. E temos os sonhos desagradáveis, ou seja, os pesadelos, em que tanto pode acontecer vinculados à questão do nosso dia a dia e aí o desdobramento dessas possibilidades, como pode acontecer em função das nossas vivências espirituais em desdobramento, estando em lugares em que as circunstâncias, a ambiência, a intencionalidade dos que lá se encontram e a sua condição em termos de saúde psíquica, mental, em termos de viciações morais, de deformações perispirituais, e aí, guardando naturalmente essas lembranças, vamos acordar sobressaltados e com um sofrimento em torno dessa questão por conta do que vimos e podemos não ter entendido ao certo a situação, o porquê disso. Então, nesse sentido, podemos dizer, sim, que quando Nietzsche chamava atenção para a questão de que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, ele tinha a sua razão, embora nosso no sentido do sonhador, mas na experiência em si, óbvio que pode envolver outras pessoas que estejam encarnadas e fora do corpo, também dormindo, vivendo a experiência do desdobramento espiritual, como também de espíritos desencarnados e que estabelecem ali os contatos conosco. Uma outra questão que aí trazemos e inicialmente fazemos a reflexão com base no pensamento de Robert Chiniachik, psicólogo brasileiro, diz respeito a esse entendimento de que tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. E aí, naturalmente, nós vemos nesse pensamento de Chiniachik também trabalhando uma definição do que diz respeito a projetos futuros, necessidades ou estabelecimento de metas, de objetivos para as nossas vidas, para as nossas realizações. Ora, mas essas experiências também, fruto das nossas buscas, dos nossos desejos, também podem ser ocorrências demarcadas no que chamamos das experiências oníricas. E ainda assim, e também assim, óbvio que vai depender de alguém que acredite para que se efetive essa realização. E, sem dúvida alguma, isso diz respeito a todos nós. Quando seguimos em frente dentro desse contexto, e ainda trazendo alguma tipificação de sonhos, só que agora com base no Livro dos Espíritos, nos conteúdos que o Livro dos Espíritos oferece, mas categorizado por Carlos Bernardo Loureiro. Aí nós vamos ter os tipos de sonhos fisiológicos, quando o espírito parcialmente liberto sofre as influências do organismo, vivendo situações alucinatórias. O pantomnésicos, quando há retroação da memória, atingindo situações vividas em outras existências, portanto, de vivências ou de vidas passadas, de existências passadas. Os premonitórios, quando varando os limites do presente, o espírito apreende
situações futuras e as de tipificação espirituais, quando são fortes as vivências do mundo dos espíritos que retornam indenes à consciência no momento de despertar. Carlos Bernardo Loureiro, na sua obra A Visão Espírita do Sono e dos Sonhos, essa edição foi publicada em Matão pela casa editora O Clarim, em 1996. E o nosso Bernardo, ele nos oferece, é um livro interessante de se ler, e aí ele mostra essa, como o próprio título já fala, essa relação do sono e dos sonhos, e traz outros tantos elementos para as nossas reflexões de outros autores, mas neste caso especificamente, ele pegando do Livro dos Espíritos as questões e as respostas que foram dadas, chega a essas categorias dos fisiológicos, do pantominésicos, dos premonitórios e dos espirituais. Conforme vocês puderam observar, fazendo a comparação com a tipificação que Djalma Margulo também utiliza no seu livro Sonhos, nós vamos perceber que estão bem relacionados. O primeiro sobre estímulos fisiológicos, está aí como fisiológicos. Quando se fala de uma retroação da memória, Djalma também se refere aos sonhos, de experiências passadas, de existências passadas, onde acontece, como a gente já colocou aqui, as regressões, os premonitórios em relação ao acesso a informações que dizem respeito ao futuro, e os de ordem espiritual, que aí naturalmente vale para as possibilidades dos desdobramentos, das experiências que podemos ter de ordem mediúnica, e que trazemos para nós nessa busca nossa de vamos dizer assim, expressar e comunicar as nossas experiências vividas. E é nesse cenário, lembrando naturalmente dessas possibilidades do entendimento, como está dormindo, não está dormindo, o espírito cansa, não cansa, como é que é isso, de que forma nós podemos lidar com isso. E aí trazemos um pensamento aqui atribuído a Chico, que nos diz que sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. E aí outras questões surgem naturalmente nesse cenário, quando nós somos convidados a pensar em torno dessa, vamos dizer assim, dessa parte que é o complemento do título da nossa palestra, o sonho e a realidade espiritual. E aí ficaríamos nos perguntando, e o que é uma realidade? O que é uma realidade espiritual? E é exatamente aí que trazemos aqui uma definição de Sócrates, filósofo grego antigo, quando ele afirma que o real é o elemento central constituinte da realidade, que, portanto, a realidade é a manifestação do real. E dentro aí deste cenário, nós vamos encontrar a definição da realidade espiritual que propomos, considerada como realidade extrafísica, metafísica, invisível, etérea, mística, transcendental, religiosa. E nesse sentido se coloca normalmente o termo realidade espiritual como oposta à realidade física, mas podemos pensar na realidade espiritual tanto como anímica quanto mediúnica. Mas como isso?
E aí, por exemplo, algumas pessoas poderiam dizer assim, mas não entendi, né? Se é espiritual, como que é anímica? Por quê? Porque assim, o termo anímico, e aí se a gente remonta, né, a Platão, filósofo grego antigo, quando ele se referia à questão do ânimo, da alma, diz respeito naturalmente à nossa condição espiritual, à nossa parte espiritual, à nossa essência espiritual. E aí, dentro dessa perspectiva, já que somos espíritos, óbvio que nós podemos viver as experiências espirituais. O nosso contato com a realidade espiritual e a nossa contribuição para a construção da realidade espiritual, ela também acontece animicamente, ou seja, a partir das contribuições e das vivências intrapsíquicas nossas, realizadas por nós mesmos, enquanto essência espiritual. E as de ordem mediúnica, aquelas que estão demarcadas pela combinação, pela parceria, pela associação de esforços, de interesses, de energias, para que a realidade espiritual se constitua ou se manifeste a partir da colaboração que acontece sendo utilizado como intermediário o médium, em qualquer que seja a forma de comunicação estabelecida pelos que ali se encontrem na experiência. Quando a gente pensa na perspectiva dos sonhos, né, que os sonhos não morrem, eles apenas adormecem na alma da gente, nos faz pensar o quanto, em alguns momentos, a gente precisa deixar para depois, né, a gente precisa adiar determinada realização. Entretanto, eles não acabam, não são extintos, não evaporam, eles continuam adormecidos dentro da gente. Mas não entendi. Olha, nossa, quantas pessoas eu já tive na condição de professor. Eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que voltaram depois de muito tempo para poder ou concluir ou fazer uma graduação, né, um curso superior. E a pessoa dizia, olha, esse sempre foi o meu sonho, mas eu tive que adiar. Eu deixei ele quietinho, e aí, em função de trabalho, de casamento, de filhos, e aí chegou agora o momento em que eu posso me permitir realizar o meu sonho, né, realizar esse objetivo de vida. E algumas pessoas chegam e dizem, olha, estava tudo tão bem, nem passava mais pela minha cabeça, eis que de repente essa luzinha se acendeu, senti a possibilidade, ou aconteceu uma estimulação de algum acontecimento, alguma fala, alguma proposta, e disse assim, olha, sempre eu quis fazer isso, e por que não agora? Tá? E por que não agora? E essa é uma questão muito, 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 muito interessante, porque nos faz pensar também, junto com Steve Jobs, olha o que ele disse, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Olha que coisa interessante, não é? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Lembrando lá do pensamento de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão que a gente já mencionou aqui, ele fala, né, que os sonhos são algo que realmente é nosso, né? E aí eu lembrei da música, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. E aí continua a música, né? A letra é interessante. Aí fala de saudade e tudo mais, né? Então, assim, quando o Steve Jobs nos faz pensar sobre essa perspectiva, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir enquanto possibilidade, porque você não pretende mais realizar. Você abriu mão dele, você desistiu dele. E é nesse ponto que a gente pode e deve se perguntar o que efetivamente a gente quer. O que efetivamente pode, naturalmente, levar a cada um de nós a essa condição realizadora. E é dentro dessa perspectiva
do que a gente pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer, se sente impedido ou não, é que vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 402, uma questão que nos fala sobre esta possibilidade. Na questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E aí, né, vamos encontrar no capítulo 8, Emancipação da Alma, a seguinte resposta. Eles já começam logo, né, trazendo a essência da questão. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prever o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. E é exatamente aí que a gente, né, começa. Nossa, olha quanta informação nessa resposta. Né? Bom, primeiro já dizem, né? Liberada pelos sonhos, ok. Aí. Quando o corpo repousa, acredita, eu tenho um espírito mais faculdades. Olha, o espírito, ele vai ter mais liberdade, ele tem acesso, tem a possibilidade de locomoção, ele tem mais faculdades, coisas que aqui nós não conseguimos quando estamos com o corpo físico, mas em desdobramento podemos conquistar, adquirir e utilizar, sempre vinculado à condição do espírito. E aí não necessariamente a condição moral, embora essa também vai gerar algumas possibilidades, mas a condição de consciência da possibilidade, de autonomia que possa ter. Por exemplo, a volitação, a possibilidade de leitura do pensamento, da telepatia, da clarividência. Então, assim, muitas possibilidades podem ocorrer nessas vivências. E aí, os espíritos vão e informam mais. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Olha aí, duas questões. Em relação ao futuro, os sonhos premonitórios, que já vimos aí na categoria. Em relação ao passado, nós vamos ter os sonhos em que nós vivemos as regressões de memória, as experiências do pretérito, do nosso passado, que naturalmente, quando isso acontece, tem a função de trabalharmos aqueles conteúdos que foram ali experimentados, além de podermos estabelecer comunicação com os demais espíritos, sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados. Podemos nos reunir no mundo espiritual e conversarmos, estudarmos, fazermos coisas. Temos os encontros espirituais maravilhosos. Vale lembrar aqui de que Dr. Hans tem sinalizado durante toda essa pandemia e recentemente de forma ainda mais explícita da proposta de que, se nos colocarmos à disposição, nos preparando de forma conveniente, nós poderemos auxiliar no trabalho espiritual, frente a todas as demandas que têm acontecido neste momento em que vivemos aí, todas as situações, mas a pandemia que marca esse momento, não é? Muito bem. E assim nós vamos construindo possibilidades que nos permite avaliar de forma muito oportuna, eu diria, juntamente com o nosso querido Albert Einstein. Não existe sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna
realizado. Eu lembro de um pensamento, houve uma época até que aqui em Deus tinham feito uma faixa e tinham colocado na rua lá, preso em uns postes. Eu não sabia que era impossível, fui e fiz. E olha que coisa interessante. Veja aí o quanto a nossa consciência ou crenças limitantes acabam criando para nós obstáculos que podem ser circunstancialmente intransponíveis. E esse contexto, esse contato que nos leva a viver essas possibilidades, nos levam a pensar exatamente nessa interface, tanto aqui em relação a não crer que é possível, quanto no que diz respeito às questões de ordem espiritual. E aí, especialmente, das nossas vivências espirituais e as nossas lembranças. Na questão 403 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a seguinte pergunta que Kardec faz para os benfeitores: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E eles respondem, no mesmo capítulo 8º, Emancipação da Alma, publicado no Rio de Janeiro pela FEB, em que o chamas sono. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Olha, presta atenção bem, para a gente entender a resposta dos espíritos. Lembra aqui quando Leon Denis nos fala da diferença entre impressões e sensações. Aí diz assim, as sensações são do corpo, as impressões do espírito. Aqui os espíritos dizem assim, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Mas por que não? Porque precisaria ser decodificado. A impressão precisaria se transformar em sensação, para que esse registro ficasse na nossa consciência de vigília. Mas teria outras formas? Sim, às vezes os espíritos realizam magnetização em nosso cérebro para podermos guardar essas impressões, especialmente se forem necessárias para que venhamos a trabalhar, para podermos comunicar a alguém. E nós podemos desenvolver outras possibilidades? Claro que nós podemos desenvolver outras possibilidades. A emoção, ela é cola. A emoção, ela tem uma relação direta com as nossas sensações. Então, quando nós temos vivências emocionais mais intensas, normalmente nós lembramos, a ponto, às vezes, de acordarmos chorando, de acordar assustados, de acordarmos excitados, de acordarmos todos suados, de acordarmos com os reflexos fisiológicos da experiência que tivemos, de acordarmos cansados, estávamos numa situação, pesadelo ou não, correndo e tal, e aí acordamos ofegante ainda, com toda a correspondência para o nosso corpo físico. Para o nosso corpo físico. E aí eu enfatizo e busco sim chamar a atenção por força mesmo dessa importância de podermos entender essa questão. Isto é muito sério, por isso que nós devemos nos preparar para o sono, através da oração, de uma boa leitura. Os especialistas
na área do sono, nos chamam a atenção para não ficarmos excitando tanto o nosso cérebro, olhando o celular antes de dormir, tendo contato com mensagens que nos estimulam, que nos excitam, que nos, vamos dizer assim, desarrumam, inclusive. Às vezes não brigamos com a pessoa porque ela não está ali, mas ficamos no duelo mental. Eu não tive uma boa noite. Eu não dormi bem. Eu tive insônia. Foi. Então tá. Por quê? A pergunta básica: fez o que antes de dormir? Por que teve dificuldade de dormir? Não estava cansado? Tinha dormido outro horário? Como é que foi isso? Tá sendo o não dormir nessa situação é uma fuga, da realidade espiritual? Como é que a gente lida com essas questões? O que a gente pensa a respeito das nossas vivências espirituais e mais? Como nós nos preparamos para termos boas vivências espirituais? Isto é de extrema importância para o nosso entendimento da questão, de extrema importância para o nosso entendimento da questão. E dentro aí deste cenário, vale trazer uma outra questão para as nossas reflexões em termos de conteúdo. Walt Disney nos diz: todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem, para persegui-los, ou se você tiver coragem para persegui-los. E é nesse contexto aí que a gente fica se perguntando mesmo, como que eu lido com essas possibilidades, de que forma eu as entendo, de que maneira eu me relaciono com essas possibilidades. Porque é preciso ter coragem, porque às vezes nos pedem mudança, nos pede uma alteração de atitude, de comportamento, alterarmos crenças limitantes, perdoarmos pessoas. Às vezes, pensando aí no campo do perdão, tem gente que fala: mas eu acho que fulano é um problema meu de outras existências. Às vezes não. Às vezes você está criando um problema nessa, e na próxima vai ser problema, sim, de outra existência, do passado. Porque no momento presente você criou ou aceitou uma situação, seja de fato, seja por uma influência obsessiva, e aí ficou presa aquela ideia e sofre por conta disso. E não só sofre, mas também faz sofrer. Como nós podemos entender as questões que nos convidam a um mergulho, a uma maior reflexão? Historicamente, nós temos vários relatos de experiências em que o vivido na experiência onírica foi efetivamente concretizado, foi transformado na realidade concreta, porque as pessoas tiveram a coragem de perseguir os seus sonhos e de realizá-los. Nós vamos encontrar, por exemplo, citado por Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, algumas questões vinculadas a essa dimensão que estamos falando. Por exemplo, relacionada a Teresa d'Ávila, a Santa Teresa d'Ávila, foi canonizada pela Igreja Católica em desdobramento pelo sono, peregrinou por uma cidade espiritual de sofrimentos, trazendo dali as impressões fortes que foram tomadas como sendo de uma parte do inferno da teologia católica. Uma outra referência que vamos encontrar, atribuída a Jacob: sonhou com o pai, Dante Alighieri, que lhe mostrou o lugar onde guardara os 13 cantos do céu
que se encontravam desaparecidos. E ele acordou, lembrando do sonho, foi e localizou. Voltaire concebeu, filósofo, né? Iluminista, concebeu enquanto dormia e sonhava todo um canto de L'Ariade. Vale lembrar que há um pensamento de Voltaire, quando ele se refere dentro dessa característica que Voltaire apresenta com uma certa ironia, mas ele faz uma defesa muito importante a possibilidade das pessoas dizerem o que pensam, o que sentem, o que desejam. Ele diz assim: olha, eu vou defender até o fim ou até a morte, a depender da tradução, o direito que você tem de expressar, de dizer o que você pensa. Por mais que seja uma grande bobagem, mas assim, um direito que o outro tem de expressar o que sente, de dizer o que pensa. E nós sabemos que essa é uma situação tão delicada que por vezes remete aos sonhos. Aquilo que eu não faço ou não consigo fazer por qualquer motivo em vigília, que está ali bloqueado, que está ali com aquela situação, eu posso remeter essa experiência para as experiências oníricas, ou seja, para os sonhos. Mas temos mais coisa, temos mais. Vamos lá. Dentro dessa perspectiva que está posta, vamos encontrar em Tartini, que compôs Dormindo e Sonhando, a sua sinfonia ao diabo. Mas não se esgota aí não. Temos mais. Os sonhos narrados na Bíblia se enquadram perfeitamente nessas viagens ao plano espiritual. O sonho, como essa viagem, o sonho real, como um desdobramento, quando o ser se desprende e registra os fatos que narra posteriormente. Podem encontrar no livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Pereira Franco, quando ele trata da questão do sono, da vida, dos sonhos. E recordo que tem uma experiência também vivida por Kardec, que ele relata, em que ele sonhou com algumas pessoas e que discutiam sobre o que veio a ser os pneus que temos hoje, pneumática. E aí depois ele pergunta para os espíritos por que aquilo, de que forma aquilo se deu, aquilo aconteceu, qual a intenção daquilo, por que ele estava lá, inclusive por não ser industrial, por não ser um inventor. E os espíritos disseram que ele havia participado de uma reunião de inventores, de industriais, de pessoas que estavam comprometidas aí com o avanço, com o progresso, com a tecnologia, e serviu para Kardec exatamente como uma experiência sobre um dos tipos de sonho que é possível se viver. E aí ele teve a experiência de lidar com a situação, exatamente como ele relata, das pessoas falando de que se revestisse a roda de madeira, recobrisse ela com a borracha, o percurso que faria em 10 minutos, porque aí a velocidade vai ser maior, vai ter o conforto, vai ter... Aí você assim, meu Deus do céu, que coisa fantástica, Através da experiência, aí sim, do contato com a realidade espiritual, as pessoas que têm responsabilidade com a questão, dando aí as suas contribuições diversas no entendimento aí do que está posto. E Francis Bacon, um filósofo, ele vai nos dizer que os sonhos se realizam para aqueles que trabalham enquanto sonham. Olha que maravilha, Olha aí a relação. Os espíritos que estavam em reunião, que estavam ali conversando, que Kardec participou da reunião, eles estavam trabalhando enquanto sonhavam, vivendo a experiência do sonho
real, do sonho espiritual. Os corpos estavam adormecidos, mas eles estavam ali refletindo sobre as possibilidades de se construir, de se inventar algo. Que aí hoje nós temos os pneus. E dentro desse contexto, a gente é chamado mesmo para pensar sobre essa relação que nós temos com o sonho. No dizer de Bacon, os sonhos se realizam para aqueles que trabalham enquanto dormem. O que é que nós fazemos enquanto dormimos? Ou melhor, enquanto o nosso corpo dorme? Aproveitamos, estudamos, auxiliamos, colaboramos, praticamos a caridade, nos entregamos aos vícios, a processos obsessivos. Como é isso? De que forma vamos continuar as brigas e as discussões que tivemos quando estávamos em vigília? E aí, o Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Franco, na mesma obra Temas da Vida e da Morte, na página 20, que vai nos dizer: se alguém diz como e o que sonha, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias. Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Olha que coisa interessante, né? Que maravilha para podermos pensar sobre essas possibilidades. Como nós temos elementos ricos para avaliarmos dentro desse contexto. Lembrem que no livro Nosso Lar tem um capítulo sobre o sonho belíssimo, que André Luiz, depois que ele foi resgatado, já em Nosso Lar, ele tem uma experiência que eles classificaram como sonho, em que ele dorme, deixa a parte mais grosseira do perispírito, lá como seria o nosso corpo físico, na cama, e volita, vai a dimensões elevadas, encontrar a sua mãe, que estava em uma condição bem melhor em termos espirituais e vibracionais. Tanto que para ir para essa dimensão, ele viveu a experiência semelhante a que acontece com nós, os encarnados. Dormimos, o corpo físico fica e vamos para a dimensão espiritual. Ele já na dimensão espiritual, de acordo com a frequência vibratória que ele já havia conseguido, e foi para uma dimensão superior a dele, a que a mãe estava. E para tanto, ele viveu um fenômeno semelhante ao do sono e do sonho, né? E vivendo aí, no caso, uma experiência de desdobramento, vivendo uma experiência do sonho real, dos encontros espirituais. Ora, e aí, vamos oferecer para vocês agora a página, o capítulo que Samuel Bulamarque escreve no livro Porto de Esperança, algo que é fenomenal, a capacidade de síntese e o tanto de coisas que Samuel nos diz na obra que vamos presentear vocês agora. Aí a capa do livro Porto de Esperança, de Samuel Bulamarque, nosso querido Samuel. E nós vamos, nesse capítulo, Sono, o capítulo 14, e nós já temos uma edição mais recente, já tivemos aí 3 capas dele, o do desenho na areia, o do coraçãozinho aí nas mãos, e o de uma floresta, de um parque assim, da natureza, na última edição, que nos traz, e aí eu escolhi essa capa com o coração, já que a gente está falando de sonhos, e nos sonhos nossos sempre a gente pensa nas possibilidades do amor, de amar, de ser amado, de sermos felizes.
Nos diz Samuel e começa com uma indagação. Tem problemas com o sono? Insônia ou dorme demais? Porque nós temos duas possibilidades, não é? O problema com o sono pode estar em não conseguir dormir ou ter dificuldades para dormir, a insônia, ou dormir demais. E aí ele vai nos explicar no texto. É uma síntese fantástica, é muita informação, né, que ele nos dá de forma sintética aí. Insônia ou dorme demais? E aí ele já diz, antes que você vá para a defesa, deixe-me explicar. Como seria essa defesa? Não, porque na verdade não é bem assim. E aí a gente tenta ficar racionalizando para dar uma justificativa, não é? Aceitável, racionalmente aceitável para a situação. Aí Samuel continua, tanto um como o outro são casos a meditar, entender e superar. Vamos pensar sobre. Agora, vamos entender o fenômeno. E aí sim, vamos buscar superar. Aí ele nos diz, a fuga é presente, muda apenas a referência de lugar. A fuga, quer para a insônia, quer para o dormir demais. A psicologia nos ensina a compensar, né? O que é a compensação? Ou o que são as compensações? Quando a gente faz trocas de uma coisa por outra. Só que nem sempre a troca é boa. Nem sempre a oportunidade é legal. Nem sempre é o melhor que podemos oferecer para nós mesmos, inclusive. Se aqui não está bom para mim, nego-me a continuar. Se não posso me ausentar fisicamente, passo a cochilar. Se referindo à questão, aí eu estou nessa perspectiva, se usa o sono como fuga. Eu passo, já que eu não tenho como sair daqui, estou naquela aula chata, aquela palestra que eu não gostaria de estar assistindo, que fosse, então tá, eu vou cochilar aqui agora, porque eu me nego a, tá? Lembre que o desmaio é uma das formas mais bem caracterizadas de fuga. Se acessar, continua Samuel Bulamark, se acessar o mundo dos espíritos pode incomodá-lo, não dorme. Aí é insônia. Para o corpo não repousar. E você, espírito, não volitar. Volitação, locomoção com a força do pensamento. E você, espírito, não volitar pelo espaço a encontrar ou ser encontrado por alguém com quem não deseja estar. Quer seja os processos obsessivos, familiares, pessoas que temos alguma questão aí que possa nos gerar desconforto, nos incomodar. E conclui Samuel Bulamark. O sono na hora certa, ou seja, a conveniada pelo seu hábito, é salutar. O sono desregrado é desperdício de tempo e ação. Então, no primeiro caso, a insônia. No segundo, dormir demais. O sono desregrado é desperdício de tempo e ação no processo da própria evolução. É não despertar. Ok? Não despertar para quê, Lindomar? Para quê, Lindomar? Para a realidade espiritual. Da mesma forma que nós temos compromissos aqui, na condição de encarnados e, portanto, em vigília, nós também podemos ter compromissos na realidade espiritual, na dimensão espiritual, que nós cumprimos como? Quando vamos dormir, que saímos do nosso corpo. Ô Lindomar, só pode desdobrar e sair do corpo? Olha, isso aí é um tema para outro momento, mas assim, não. Tem pessoas sim que tem, faz com facilidade, sai do corpo em vigília, só relaxa, entra naquela passividade, sai do corpo, tem consciência do que faz, guarda as lembranças, ok? Então, as possibilidades existem sim, e todos nós podemos de alguma forma colaborar nesse cenário
em que a vida nos convida mais e mais para uma experiência mais enriquecedora, né? Muito mais plausível de possibilidades de nosso crescimento espiritual. E assim, portanto, nós lembramos a vocês que as realidades nós escolhemos de viver, paisagens agradabilíssimas e belas, como estas que estão vendo aí, que usamos tanto na capa do nosso trabalho, quanto agora concluindo, e dizendo para vocês e para mim também, que as nossas escolhas, as nossas buscas, como nos lembra Samuel Bulamark, no livro Homem e Suas Buscas, pode sim determinar ou não a nossa conquista da nossa saúde em plenitude, como tão bem nos ensina Dr. Hans, na necessidade de fazermos o nosso projeto melhorar-se. Por isso, também eu, no esforço constante com todos vocês, participo dessa mesma iniciativa de estarmos juntos buscando o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, a nossa amorosidade. E agradeço profundamente. Recebam o meu muito obrigado pela atenção e carinho de vocês e desejo para vocês muita paz. Agora, nós vamos nos colocar à disposição de Dr. Hans para que ele possa realizar o atendimento, as atividades no processo de realização do que estamos vivenciando neste momento. Muito bem, então, a partir de agora, a gente se coloca à disposição para Dr. Hans realizar os procedimentos. Vibremos e continuemos felizes e com Jesus. Vamos respirando suave e calmamente, suave e calmamente, buscando cada vez mais o despertar da nossa consciência espiritual, para que as nossas escolhas nos conduzam a realidades espirituais melhores. Respirem suave e profundamente e relaxe. Aqueles que desejarem fecharem os olhos, fechem os olhos. Porque diminui o estímulo externo, porque nos colocamos de forma mais receptiva, porque abraçamos com alegria as possibilidades de uma vida mais realizadora e mais feliz. Então, respira suave e calmamente. E vá sentindo a energia, vá sentindo o envolvimento espiritual. Isto. Muito bem. Respira e relaxa. Respira e relaxa. Isto. A equipe espiritual aplicando os passes. Temos toda uma equipe de médiuns preparadas, disponíveis, conscientes da responsabilidade que neste momento estão gerando energias e disponibilizando para a equipe espiritual em atuação. Isto. Respira, sinta a harmonização dos seus centros de força, do seu sistema energético, a harmonização dos seus corpos espirituais, dispersando qualquer volume energético de sua cabeça que lhe cria as dores de cabeça, as enxaquecas. Respire, relaxe e liberte-se. Você está recebendo atendimento espiritual.
Você está sendo cuidado, você está sendo ajudado. Confia, não fica absorvendo essas energias não. Respira e relaxa. Vamos, vibra em amor, vibra em luz. Sinta que a sua luz está brilhando, sua aura se amplia. E isso cria uma defesa energética boa para você, ah? Isto, muito bem, ótimo. E então vamos construindo possibilidades para que a vida se manifeste cada vez mais em nossos corações. Ah? Isso, vibra em luz, em você, onde você está. Ah? Os casos necessários de desobsessão já foram realizados. Isso, muito bem. Pronto, respira. E a paz nos envolve e nos protege a todos. E a equipe espiritual nos protege a todos. Isso. E em nome de Jesus, nós estamos sob a proteção divina. A luz do amor de Jesus desce sobre nós e nos envolve, nos protegendo de toda e qualquer ação negativa, maldosa. Forças do bem atuando para o bem continuar existindo. Ah? Respira suave e calmamente. Suave e calmamente. Isto. Sinta o amor de Jesus. Sinta a paz em seu coração. Isto. E agora, agradecendo a todos que contribuíram energeticamente. Ah? Todos que contribuíram energeticamente para todos os atendimentos. Ah? Nossa gratidão. Nossa gratidão. Isso. Muito bem. Mestre Jesus, que a tua bondade e que o teu amor nos fortaleça cada vez mais para vencermos os obstáculos do caminho, para não criarmos dificuldades em torno de nossas vidas e dos nossos passos. Que possamos a cada dia conquistar a nossa saúde em plenitude, buscando nos fortalecer cada vez mais. Mestre amado, nós queremos sim te dizer do nosso amor por ti e da nossa gratidão sem fim. Que assim seja. Hein? Muita paz para todos, muita felicidade em nossas vidas. Hein? Um abraço cheio de luz para cada um de vocês. Até nosso próximo encontro. Hein? Nós agradecemos a todos vocês, ao Grupo Espírita de Olivença, ao Porto da Esperança, aos espíritos amorosos que sempre estão presentes, trabalhando pelo bem. Nós agradecemos a Lindomar Coutinho, a Los Amigos, a Hélio Heleno, a vida. Nos encontraremos aqui novamente no mês que vem. E, para ficar mais um gostinho, Los Amigos toca mais um pouquinho pra gente. Um abraço, paz e muita esperança. Tchau! Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Imagine there's no countries. Isn't so hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion true. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one.